E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. É o seguinte, trazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre um dos temas mais delicados da história dos Estados Unidos, que é a questão do racismo e a existência de grupos supremacistas. Bem, mas eu vou contextualizar isso logo depois da Guerra Civil. O último vídeo que eu postei é sobre a Guerra Civil, e aí o que aconteceu depois que o Norte venceu o Sul, e aí impôs ao Sul a obrigação deles aceitarem a abolição da escravidão. O Norte, ele percebeu que, por causa daquilo que eu havia dito em relação à mudança de mentalidade, ele percebeu que deveria tomar alguma atitude. E aí o Norte vai fazer uma intervenção no Sul com dois motivos, com dois objetivos. Reconstruir a estrutura destruída do Sul e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento da lei. Garantir o cumprimento de que, por exemplo, os negros pudessem ter acesso aos bens culturais e se exercessem seus direitos de cidadãos. Esse processo de reconstrução do Sul e de garantia dos direitos dos negros que haviam acabado de serem livres pela abolição da escravidão ficou conhecido como reconstrução radical. Então, imediatamente depois da guerra, começa o processo de transformação, quer dizer, de garantia de que o Sul não iria se rebelar mais contra o Norte e de que eles iriam cumprir as leis determinadas pelo Norte, tá? Que o Sul iria cumprir as ordens. Pois bem, então a reconstrução radical é essa intervenção do Norte sobre o Sul. Então, forças militares eram mandadas para lá para garantir os interesses do Norte, mas os interesses do país, na verdade, né? Para garantir que as leis fossem cumpridas. Bem, em alguns lugares, por causa da presença dos nortistas, grupos até de homens brancos, mulheres brancas, a sociedade branca de uma forma geral, em alguns lugares, não foram em todos, mas em algumas cidades há episódios do norte, de negros terem, eles conseguiram ter acesso a, por exemplo, o sistema de votação. Alguns foram eleitos representantes de parlamentos locais, alguns tiveram acesso a determinados bens de cidadania. E isso foi muito interessante, ali durante a presença do Norte no Sul, durante a reconstrução radical. Só que os confederados, principalmente aqueles mais militantes, aqueles mais inflamados, obviamente não concordavam, então começaram a se manifestar, começaram a tomar atitudes, só que eles precisavam fazer isso da forma mais sutil. Eu não diria sutil, sutil não é uma palavra boa, mas eles precisavam fazer coisas que alimentassem a ideologia racista deles, mas sem que eles fossem flagrados, sem que eles fossem pegos. Por causa da presença do Norte ali no Sul. Mas, quando, ao mesmo tempo que eles não podiam, assim, declaradamente contrariar a essa presença do Norte, eles começaram a se mobilizar para que eles conseguissem eleger um presidente que pudesse representar os seus interesses. Tanto é que eles vão conseguir fazer isso. Eles vão conseguir apoiar a candidatura de um presidente, daqui a pouco eu vou contar quem é, e com isso, esse presidente anuncia o fim da reconstrução radical. Reconstrução. O fim da reconstrução radical vai possibilitar aos confederados o escancaramento de todos os seus preconceitos. E aí, um dos escancaramentos que vai acontecer é justamente a presença de leis racistas. O Sul vai criar leis racistas que vão impedir e que vão revogar leis que protegiam os negros, que vão revogar direitos da população ex-escravizada, ou seja, todas as conquistas que alguns negros experimentaram durante a reconstrução radical vai ser revista com o fim da reconstrução radical. Agora eu quero fazer um breve parênteses falando sobre a questão das leis segregacionistas, das leis racistas, mas eu quero explicar de onde que vem o apelido que essas leis receberam, que eram as leis Jim Crow.
Para eu contar para vocês por que que as leis segregacionistas se chamaram leis Jim Crow, eu preciso falar desse cara aqui, o Thomas D. Rice. Ele é o criador da de uma de uma performance racista que é conhecido como blackface. Esse cara era um teatrólogo, ele era um diretor de teatro, na verdade, não sei se ele é um estudioso, mas enfim, devia ser. Mas ele é nova-iorquino, ele tem uma oportunidade de ir ao sul, e lá nas fazendas onde ele frequenta, ele percebe algumas coisas, que os negros eles têm um modo próprio de falar o inglês, é uma espécie de identidade entre eles ali, e eles contam muitas histórias de coisas que eles vivenciaram na África ou de coisas que eles ouviram dos seus ancestrais vindos da África. E aí o que que o Thomas D. Rice fez? Ele achou aquilo interessante, mas ele acabou transformando aquelas histórias todas que ele ouviu numa ridicularização, uma grande sátira de mau gosto, uma sátira racista contra os negros. Só que ele era branco. E aí o que que ele faz então? Ele pinta o rosto de negro, ele pinta o rosto de preto, e aí começa a representar os negros, só que não é exaltando a cultura dos afro-americanos, é para ridicularizar. Então a blackface, ou seja, um negro se pintar o rosto de tinta preta para representar um branco, para representar o negro, pintar o rosto de preto, é uma atitude racista, porque é uma atitude de menosprezo aos negros, ao modo de falar, ao modo de se vestir, ao modo de dançar. Então, esse cara, o Thomas D. Rice, ele cria uma personagem chamada Jim Crow, tá? Porque o Crow era uma personagem que aparecia em várias histórias dos afro-americanos. Não foi só nos Estados Unidos que houve uma popularização dessa blackface. Na Inglaterra também acontecia isso. E perceba, por exemplo, nessa imagem que o Billy Van ele, ele se apresenta como um negro, mas estereotipando o negro. Então, aí colocar os lábios protuberantes é uma forma de desumanização do negro para ridicularização do negro. Então, portanto, é uma questão racista. E aí, então, a popularidade dessa atitude, se, ela aconteceu até a década de 80, até muito recente, né? Mas, de vez em quando, a gente vê por aí pessoas que são questionadas quando elas tentam representar, por exemplo, um negro, então elas, né, pintam o rosto com tinta preta. Só que aí, a partir das lutas, dos movimentos pelos direitos civis, essa blackface ela começa a entrar em desuso. Mas, infelizmente, até hoje tem gente que se sente no direito de reproduzir esse tipo de atitude racista para fazer uma homenagem, entre aspas, tá, gente? Essas palavras não são minhas. Obviamente que não é uma homenagem, é uma atitude racista. Pois bem, então o Jim Crow, ele é um personagem que foi criado pelo Thomas E. Rice, e percebam, por exemplo, que a personagem aqui, ela é um estereótipo, uma postura do negro. É como se, sei lá, o negro está ali dançando, ele está mal vestido, ele tá maltrapilho, enfim, toda a composição da personagem é uma composição racista. E aí isso levava muita gente ao teatro, e aí a ridicularização do negro era a forma pela qual o cara ganhava grana. Então, tá tudo errado aí, né? Até mesmo naquele contexto. Porque, afinal de contas, graças a esse tipo de lei, a esse tipo de confirmação ou esse tipo de reprodução de estereótipo, impactava diretamente a vida de milhares de milhões de pessoas. Bem, eu estava dizendo que, então, fecho os parênteses agora. Então, vocês sabem de onde vem
esse apelido das leis segregacionistas, que é as leis Jim Crow. Vem desse personagem de Crow, que era uma ridicularização criada pelo Thomas D. Rice para representar os negros. Bem, agora vamos voltar lá o que aconteceu depois da Reconstrução Radical. O presidente Rutherford Hayes, ele, então, depois que ele foi eleito, ele retira as tropas republicanas, as tropas nortistas dos Estados Confederados. E aí, assim, os confederados, eles se sentem autorizados em criar as leis segregacionistas, ou as leis de segregação racial, que impedia, por exemplo, que os negros votassem, e mesmo em estados que, teoricamente, estados ou cidades que o negro teria direito ao voto, ele era muito difícil para ele. É porque ele tinha que passar por uma sabatina para provar coisas que não era exigido do branco, por exemplo. O branco, quando ele fosse se apresentar para votar, beleza, ele só assinava um papel lá e beleza, estava autorizado a votar. O negro, quando ele ia se apresentar para votar, era uma dificuldade imensa. E isso foi perpetrado por longas décadas, longuíssimas décadas, o impedimento do negro para votar. O negro não podia exercer cargos políticos na cidade, se ele não tinha direito a voto, não tinha cargo público de destaque, né? E eles também não podiam se alistar nas forças policiais, seja na polícia, seja depois no exército também. A questão do exército, ela vai, antes do fim das leis de segregação racial, existiram negros que participaram das forças armadas. Mas muitas vezes os negros iam para as forças armadas também para ocupar funções que o branco não fazia, por exemplo, limpar o navio, enfim. Entretanto, os negros conseguiram destaque, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, por grande esforço deles, eles conseguiram. Obviamente que eu não estou romantizando, dizendo que, olha, que o negro, se ele quisesse... Não, obviamente não. Existia toda uma estrutura que impedia o negro ali de conseguir um lugar ao sol. Aliás, eu recomendo efusivamente, poderia ter colocado um slide aqui, mas que vocês, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, se porventura alguém assistir esse vídeo, leia o livro que eu acabei de escrever, sei qual é o nome do livro, mas acabei de lembrar novamente, O Sol é para Todos, que conta um pouquinho sobre como que funcionava a sociedade racista e segregada nos Estados Unidos. Pois bem, vamos voltar ao que interessa. As leis de Jim Crow eram leis que impediam o exercício pleno de cidadania pelos negros, pelas populações afro-americanas. Então, essas leis foram implementadas depois da Reconstrução Radical e elas duraram até a década de 1960. Bem, uma coisa que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: uma coisa é a lei, o que está previsto na lei, o que a lei determina. Outra coisa, isso é uma coisa concreta. Outra coisa é a mentalidade das pessoas. Então, você pode mudar a lei, mas você não necessariamente vai atuar efetivamente na mentalidade das pessoas. Então, o racismo existia, o racismo foi fortalecido com as leis de Jim Crow, e o racismo não vai acabar com o fim das leis de Jim Crow, não vai acabar com as leis de segregação racial. Então, elas vão permanecer. Até hoje, por exemplo, como nós tivemos o caso do George Floyd, que durante a pandemia da Covid-19, ele foi assassinado por policiais que estavam ali fazendo uma abordagem porque ele foi acusado de... O George Floyd foi acusado de comprar um cigarro, comprar alguma coisa ali com uma nota de $20 falsa. Mas a abordagem, a força utilizada para reprimir esse eventual crime foi desproporcional, tanto é que eles mataram o cara. Então isso ajuda a gente a compreender, portanto, que mesmo que as leis segregacionistas tenham acabado na década de 60, o racismo ele continua. Tanto é que recentemente, também há uns 4, 5 anos atrás, o Childish Gambino, eu acho que esse é o nome do rapper, do artista, ele publicou um clipe chamado This is America, em que ele critica bastante, ele ataca a veia racista norte-americana. E aí, tanto é que o início do clipe, ele mostra, ele se coloca, porque ele é o personagem central do clipe, né?
e ele faz a postura do Jim Crow, apontando, por exemplo, que há uma permanência na cultura americana dessa visão racista, dessa visão estereotipada do negro, do afro-americano nos Estados Unidos. Então, portanto, até hoje esse tipo de coisa acontece. Pois bem, quando os negros começaram a tentar lutar contra quer dizer, contra a segregação, os brancos reagiram. Inclusive dá para ver aí nessa foto que é uma foto de uma pessoa que adere à ideologia segregacionista, à ideologia racista, e ele tem ali um cartaz em que está escrito Save Our Children from the Black Plague. Black Plague. O que ele quer dizer, o que quer dizer é o seguinte, numa tradução livre, é que salvem as nossas crianças da peste negra. O que ele quer dizer é que é o seguinte, o fim da segregação racial exporia as crianças brancas à peste negra, ou seja, os negros representam a peste negra. Então eles desumanizam os negros, comparando eles a uma pandemia, a um vírus. Então, portanto, é uma forma como os negros eram desumanizados o tempo todo. O racismo é uma forma de desumanização, mas lá é muito escancarado nos Estados Unidos, até hoje. Mas ali na década de 60 foi especialmente nevrálgico. Então, os brancos perderam todo o pudor, os brancos racistas, deliberadamente racistas, perderam o pudor para manifestarem publicamente todo o ódio que eles tinham em relação ao negro. Tanto é que eles deram muito suporte para a criação de grupos supremacistas. Mas antes de eu chegar lá na Ku Klux Klan, eu preciso falar como que essa segregação racial, ela, apesar de estar na lei, ela também é trabalhada na cultura pop. E aí eu preciso mostrar essa imagem aqui que mostra como que o negro ele também é estereotipado nos desenhos. Esse desenho aqui, esses personagens são os crows, são os corvos, que estão ali no filme, no desenho do Dumbo. O Dumbo é aquele elefante que tem orelhas grandes que voa. E aí, bem, o Dumbo próprio, ele é uma pessoa que passa por, uma pessoa não, ele é um animal, uma personagem que passa por dificuldades para ser aceito. E ali ele recebe o apoio, ele recebe ali o suporte dos corvos. E esses corvos, na verdade, eles representam os negros. Aí você pensa assim, olha que interessante, é como se os corvos estivessem ajudando uma pessoa que não é benquista pela sociedade ou é discriminada pela sociedade a se integrar à sociedade. Mais ou menos, porque os corvos são apresentados nesse desenho como personagens que não trabalham, personagens que não são produtivos, personagens que, de uma forma geral, são malandros, alguns deles pelo menos, né? E que ficam ali dançando, ficam ali resolvendo os problemas de maneira, utilizando subterfúgios, de forma não convencional. Então o corvo ele acaba sendo apresentado, não todos, mas alguns deles são representados também com estereótipos. De forma que é o seguinte, e a própria linguagem, a forma como eles falam, são os atores que dão voz aos personagens dos desenhos, são também atores negros. Então a criança, de forma desavisada, que está assistindo um desenho, ela acaba reproduzindo ali na sua mentalidade e alma esse tipo de estereótipo, de que o branco não trabalha. Então, de uma forma muito sutil, o desenho acaba reproduzindo toda a mentalidade racista e segregacionista, que aí aos poucos as pessoas vão acreditando também que o negro não precisa ser respeitado, o negro não precisa ser integrado, o negro não é digno de receber os bens da cidadania. Portanto, é o seguinte, uma sociedade racista, ela se manifesta declaradamente em atitudes violentas, psicologicamente ou fisicamente, mas ela também se manifesta de uma forma muito sutil, em diversos símbolos, desenhos, músicas, atitudes. O próprio personagem Jim Crow, ele é apresentado num teatro. E aí você pode, por exemplo, poderia pensar, de forma desavisada, que estão fazendo uma homenagem, mas não é uma homenagem. É uma forma de ridicularização, portanto, é bem racista. Bem, só que um grupo que não precisava de sutileza para manifestar o seu ódio, que era a Ku Klux Klan, dobrou a aposta, eles foram para o pau.
Clã significa grupo, né? Grupo, organização. Ku Klux Klan vem de uma palavra grega que significa, eu acabei de esquecer o que que é, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas a Ku Klux Klan, ela era um grupo supremacista que visava a, a perseguição dos negros. É um grupo que não aceitava de forma alguma a integração do negro na sociedade, e aí, por causa disso, eles, em nome de de uma pureza de raça, eles faziam atitudes as mais deploráveis possíveis. E, com isso, eles acabavam amedrontando o povo dos negros que andavam nas ruas, por exemplo. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: é, ex-confederados, cristãos, falando sempre em nome de Deus, eles, depois que acaba a reconstrução radical, eles começam a se reunir e planejar atos de violência contra os negros. E aí, por exemplo, eles torturavam, eles matavam, eles estupravam as mulheres e homens negros, e aí isso fazia com que os negros se sentissem amedrontados o tempo todo. E as leis as organizações acabavam protegendo os caras, esses terroristas. Acabei de lembrar aqui, Ku Klux Klan, clã significa grupo, e Ku Klux é uma corruptela de uma palavra em grego que é kyklos, que significa círculo. Então é um clã do círculo, porque eles se reuniam em círculo, onde eles ali planejavam as atitudes terroristas contra os negros. E muita gente, membros da Ku Klux Klan, fizeram coisas horrendas contra os negros e nada aconteceu com eles. Mas o que era impressionante, quando eles atacavam alguém, eles deixavam uma cruz em chamas no local, como uma espécie de purificação do local. Então, eles eram deliberadamente racistas, mas aí espanta muita gente o fato de que eles existem até hoje. Até hoje a Ku Klux Klan existe. Por mais que hoje ela seja desencorajada, ela foi ridicularizada, mas até hoje pessoas defendem esse tipo de atitude. Inclusive tentam justificar historicamente por que eles deveriam existir. É difícil. Moçada, eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa. Foi um vídeo longuíssimo, vocês me desculpem por causa disso, mas eu precisava falar tudo o que eu disse nesse vídeo, porque não quero deixar margens para dúvida em relação a um dos piores crimes cometidos pelos grupos supremacistas, que é o racismo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau.